Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Física Matemática Avançada 2021, Instituto de Física de São Carlos da USP. Vamos lá. Na aula anterior, eu comecei a dar uma introdução informal à ideia do que seria uma distribuição ou função generalizada, certo? Pessoal, só um segundinho, já aqui no começo eu ouvi um sinal sonoro, talvez seja um aluno, exatamente, querendo entrar aqui na aula. Vamos lá? Ok, então já estamos gravando, continuando. Então hoje eu vou começar a formalizar um pouco mais essa ideia do que seja uma função generalizada ou distribuição, tá bom? Não que eu vá abandonar completamente qualquer intuição, pelo contrário, tem vários comentários, digamos assim, bem verbais, bem discursivos, tentando ilustrar os conceitos aqui nessa aula, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouquinho mais de abstração do que na aula anterior, tá bom? Eu vou começar com algo familiar aqui pra gente, ó. A função de Heaviside é extremamente importante na teoria de distribuições, embora ela seja simples, tá bom? Essa função, às vezes, ganha uns apelidinhos, né? Função escada, função passo, função degrau, step, em inglês, tá? E ela pode ser definida assim, ó. É uma função que se anula para elementos negativos do domínio, é uma função dos reais nos reais, certo? E vale 1 dali em diante. Besta, né? Facinho, né? Só que tem algo que, né, faz a gente coçar a cabeça um pouquinho quando a gente começa a estudar esse assunto, essas funções. E tem outros autores que não colocam imagem 1 para x igual a 0. Tem alguns que colocam meio. E tem gente que não coloca imagem nenhuma. Tem gente que simplesmente deixa aberta essas duas bolas aqui. Eu não duvidaria que vocês achassem algum livro em que a bolinha cheia tivesse aqui. Você vai dizer, que coisa irritante sobre algo trivial, né? Essa função, o que eu faço com ela? Mas, por favor, percebam, são funções distintas, tá certo? Uma função é uma regra de associação. Você muda a associação de qualquer elemento do domínio, é outra função. Mas quer saber por que isso não é muito importante? Isso não é importante, pessoal, por causa do seguinte. O que realmente importa em aplicações de uma ideia parecida com a função de Heaviside, por exemplo, filtros, tá? Filtros de sinais. Vocês já devem ter ouvido falar filtro passa alta, que só deixa passar sinais de alta frequência. Então, olha só, você não deixa passar amplitude zero, sinais de uma magnitude menor do que um certo valor, calhou que era a origem ali na Heaviside que eu pus, e dali em diante você deixa passar tudo, certo? É um modelo matemático com um filtro passa alta, certo? Pessoal, só que a filtragem ocorre da seguinte forma, você sempre vai implementar isso como uma integral. E aí, pontos isolados não afetam o valor da sua integral. Então não interessa ali na função de Heaviside qual é a imagem exata, ou até mesmo se tem imagem em um ponto, ou mesmo num conjunto finito de pontos, ou mesmo num conjunto infinito, porém enumerável de pontos. Eu posso até chutar o pau da barraca. Eu invento até um conjunto de Cantor de pontos que pode até ser não enumerável, mas ainda assim ele teria medida nula e não afetaria a integral. O fato é o seguinte, o que é importante, por exemplo, numa teoria de filtragem, de análise de sinais experimentais, tá certo? É o seguinte, independentemente daquelas imagens individuais em ou alguns pontos, a gente pode falar que nós temos a distribuição de Heaviside, não é a função. Sabe o que é a distribuição de Heaviside? É um objeto engolidor de sinais. Sinal é uma função, tá bom? E eu posso definir aqui essa minha distribuição de Heaviside da seguinte forma. Eu vou engolir algum sinal, só vou considerar os sinais de metade do domínio, nota que eu poderia ter x indo para menos infinito, e eu dou peso 1 igual para todos as possíveis imagens φ de x no domínio, no subdomínio que eu escolhi, que é a semirreta real positiva. Tá? Notem que isso é uma forma de eu ponderar, de eu tomar um tipo de média de uma certa função. Dei peso 0 para o meu sinal
com x negativo e dei peso 1 para todo mundo com x positivo, certo? E note que essa expressão ela não depende do que acontece em um ponto, x igual a zero, isso não afeta a integral. Notem que, né, poxa, professor, tá bom, eu vi essa integral, mas o que isso tem a ver com a Heaviside? Pessoal, esses pesos 0 e 1 que eu falei aqui, eles ficam muito claros quando a gente percebe que essa mesma integral que está aqui, olha ela aqui embaixo, ela, na verdade, é uma integral em toda a reta real daquele seu sinal com a função peso Heaviside. Nota que a gente integra aqui em toda a reta real. Deixa a Heaviside ser 0 ou 1 em algumas regiões para ver o que vai brotar. E notem que, mais uma vez, o que acontece no ponto x igual a zero é irrelevante. Não interessa qual definição da função de Heaviside que você tivesse, você chegaria nessa mesma integral. Agora notem, esse número aqui, eu vou dizer que é um certo funcional engolindo a função ou sinal φ e gerando um certo escalar. E eu vou chamar esse funcional de funcional Heaviside, ou distribuição de Heaviside. É óbvio que ele tem uma relação íntima com alguma função de Heaviside. A ação desse funcional estava codificada nas funções, nas várias possíveis funções de Heaviside. Mas elas não são a mesma coisa. Uma função de Heaviside pega escalares e me dá como imagem escalares, no caso 0 ou 1. Esse objeto matemático, embora eu tenha usado a mesma letra H, é um objeto matemático distinto. Porque ele é um objeto matemático que engole uma função φ e me dá um número segundo uma certa regra. Então, a gente precisa distinguir a distribuição de Heaviside de uma ou várias possíveis funções de Heaviside, todas que corresponderiam à mesma distribuição de Heaviside. Então, quando eu falo de um filtro de sinais, quando eu falo o filtro, eu estou pensando nesse objeto e não nessas variações irrelevantes aqui para mim, que poderiam distinguir-se uma da outra de ponto a ponto. Então, eu coloco aqui, ó, isso que eu falei em palavras, né? Ó, o mesmo símbolo H foi utilizado, é utilizado até em textos matemáticos, mas está representando objetos matemáticos distintos, por mais que eles tenham uma associação clara entre si. Tá? Então, a distribuição H é um funcional. Léo, por que você usou essa notação para dizer que o seu funcional engole uma função e dá um número? Pessoal, vocês se lembram que quando eu discuti matrizes, eu disse que uma matriz linha poderia atuar pela esquerda em uma matriz coluna e gerar um número. Tudo bem? Essa era uma operação que foi batizada de pareamento, porque envolve vetores de espaços vetoriais distintos. Só que, claro que eu podia imaginar dois vetores coluna que vivem no mesmo espaço e fazer um produto escalar típico. Primeira componente com primeira, mais segunda com segunda, mais terceira com terceira, e assim por diante, e dá o mesmo resultado. Então, essa notação aqui é uma notação de produto interno num espaço vetorial. Então, é isso mesmo. Muitas vezes em matemática, às vezes a gente usa a mesma notação, que seria de um produto interno ou escalar de vetorzinhos que vivem no mesmo espaço, e às vezes a gente usa a mesma notação quando a gente está fazendo um pareamento de um vetor que vive em outro espaço com um dos nossos vetores. Pessoal, o que vai rolar para a gente aqui daqui a pouco, e que eu ainda não construí completamente, é o que eu vou fazer, as funçõezinhas como a φ são os meus vetores coluna. Distribuições como a minha distribuição de Heaviside ali do lado esquerdo são como as matrizes linha, que comem esses caras para gerar um escalar. Elas serão vetores também, tá bom? Aí você vai me perguntar, quem faz o papel
dessa H aqui, nessa minha metáfora? Ninguém. Ou ele é um mapa de como você converteria um vetor coluna que você poderia fazer produto escalar ou interno, como você mapeia ele para ele virar um vetor linha, uma matriz linha. Digamos assim, um fator de conversão de matriz linha em matriz coluna, em algum sentido. Mas quem, na verdade, vai engolir o vetor coluna, a matriz coluna, é o vetor linha. Tá? É esse cara aqui. Tá? Muito bem. Então a gente às vezes acaba usando o mesmo símbolo para esse intermediário, para esse capanga, e para o chefão dele. Tá bom? Para o cara que ele quer representar. Muito bem. Então eu mencionei, né? O objeto que engole funções para gerar escalares, ele é um funcional. Tá bom? Agora, tem uma noção complicada aqui. Isso aqui vai funcionar para certas funções apropriadas, φ. Como assim? Quando você está fazendo a analogia com as matrizes em dimensão finita, não tem dúvida, tá bom? Se você tiver a mesma quantidade de componentes na matriz linha e na matriz coluna, fez o produto, gerou um número, não tem o que explodir, não tem o que não dar certo. Mas nós estamos em dimensão infinita, espaços de funções, aí tem uma série de sutilezas, tá bom? Em particular, olhem para o número que a gente está querendo calcular. É uma integral de uma certa função de 0 a infinito. Isso aqui é um número? Evidentemente, a resposta é depende da φ. Quem são esses possíveis análogos de matrizes coluna, que são os meus vetores, que reagirão bem quando forem engolidos pelas distribuições, por esses funcionais aqui? Não é de qualquer jeito que você pode fazer isso, tá? É como se você não pudesse ter todo e qualquer possível vetor coluna no papel desses φs. Alguns vão causar indigestão quando a distribuição tentar engoli-los, tá bom? Então, não tem jeito. A gente precisa falar um pouquinho sobre o que é uma função apropriada φ, que faz o papel daquela φ ali para ser engolida. Tá? Então eu coloco aqui, ó, né, observações. É óbvio que isso aqui pode divergir, então não tem jeito, a gente tem que dar condições para que essas coisas façam sentido. Então isso motiva que a gente introduza um pouco de matemática mais precisa aqui nesse momento, tá bom? Porque senão a gente vai ficar sem estrutura para trabalhar. Não se assustem com os símbolos, tá bom? Vamos lá. A ideia é mais fácil do que parece de entender, embora a motivação para ela é um pouco menos fácil. Mas vamos lá, estamos aqui para trabalhar isso. Eu vou introduzir aqui nessa subseção a ideia de função teste e aí eu vou definir para a gente o que é uma distribuição. Tá bom? Olha só o que eu vou fazer aqui. O conjunto C infinito, aí eu ponho uma bola, um zero aqui do Rn. Caramba, o que é isso, hein? Ó, eu acho que se não tivesse esse zero aqui embaixo, talvez vocês não estranhassem tanto. C infinito costuma designar o conjunto das funções infinitamente diferenciáveis. Você pode diferenciar quantas vezes você queira a sua função. Um adjetivo comum para isso em física e principalmente em matemática é função suave, tá bom? Repara, isso é uma boa exigência já um requerimento forte para as nossas funções, tá certo? Porque muitas funções na prática, depois de um certo número de derivadas, você se depara com descontinuidades e aí você não pode continuar a diferenciar, tá? Então, como eu disse, eu acho que vocês já devem conhecer a ideia de funções C infinito. Eu vou explicar aqui agora por que eu pus esse Rn aqui e, por último, eu vou explicar por que eu coloquei esse zero aqui. O Rn, pessoal, é porque a gente está pensando, aqui eu vou fazer a afirmação mais geral possível, funções que não precisam ser dos reais, nos reais, como as funções mais simples que a gente conhece. A gente pode ter, por exemplo, funções do Rn e, em princípio, nos complexos. A teoria não vai mudar quase nada, mesmo que a gente fique nesse grau de generalidade aqui.
Se alguém quisesse pensar num potencial eletrostático, para ficar algo de eletrodinâmica, eu já estudei isso, seria do R3 nos reais. Seria do R3 nos reais, certo? Em cada ponto do espaço eu tenho um valor de potencial eletrostático. Um ponto do espaço ordinário, R3. Seria do R3 nos reais. Aqui a nossa ideia, como eu disse, ela não fica mais complicada se a gente falar em geral que a gente vai do Rn nos complexos. Então, por causa desse domínio aqui geral, eu digo que são funções C infinito no Rn. Porque elas têm como domínio Rn. Tá bom. E a porcaria desse zerinho aqui? Que funções é essas? Eu estou restringindo. Eu já disse que elas são suaves, mas eu vou exigir algo mais. Por isso que vem um símbolo a mais. Esse conjunto das funções suaves de suporte compacto, eu estou enunciando aqui e eu vou explicar depois. Eu sei que eu não devia fazer isso, mas juro que foi pensando na didática. Então, são funções suaves, mas que cumprem um requisito a mais, que é ter suporte compacto. Dá para provar que esse é um espaço vetorial de funções. Se eu fizer combinações lineares dessas funções que cumpram essas condições, eu vou ter uma função do mesmo tipo, da mesma família, satisfazendo os axiomas de um espaço vetorial. A gente vai chamar esse espaço de espaço teste. E, ai meus sais, nossa, como é complicado, né? A literatura reserva duas notações distintas para esse mesmo espaço. Essa notação aqui é bem explícita para dizer que você tem suavidade e o tal do suporte compacto. Mas como isso vai estar muito ligado aqui com distribuições, usa-se um D caligráfico, D de Rn. Então, é a mesma coisa, tá, pessoal? Dois nomes? Sim. Esse D aqui caligráfico no Rn é a mesma coisa que essas funções suaves de suporte compacto. Beleza, suave eu acho que não é problema. Que diabo é suporte compacto? Paciência, porque é um passo técnico, porém necessário aqui, tá? Dentro da minha filosofia. Vamos lá. O que é o suporte de uma função teste? Eu disse que essas funções desse espaço aí, vai ser um espaço vetorial de funções, é um espaço teste, cada elemento eu vou chamar de função teste. O que é o suporte de uma função teste φ? Ufa, paciência aqui, ó. Vai ter um exemplo na próxima página. É o fecho daquele subconjunto do domínio onde a minha função não se anula. Espero o desenho da próxima página, mas olha isso aqui, ó. Tem uma função. Olhe para todos os pontos do domínio onde a função não se anula. Isso aqui dá um conjunto, tá vendo esse conjunto aqui? Ó, conjunto de pontos do domínio onde a função não se anula. Mas tá vendo essa barra aqui em cima, pessoal? Quando eu discuti estruturas matemáticas com vocês, eu defini o que era fecho de um conjunto. É como se você tivesse um conjunto aberto e tem aquela fronteira, e às vezes você pega os pontos da fronteira. Pessoal, quando eu pego fecho, eu incluo os pontos dos quais eu posso me aproximar tanto quanto eu queira, mesmo que eles não pertençam a mim. Eu incluo os meus pontos de acumulação. Então, tecnicamente falando, eu precisei falar disso aqui. Eu digo que o suporte de uma função pega os pontos onde ela não se anula e os pontos dos quais eu me aproximo dela, desses pontos, sem me anular. Tá bom? O exemplo da próxima página vai deixar tudo muito claro. Vai ter um desenho daqui a pouco. Tá? Eu só quero dizer aqui, num primeiro momento, que eu tenho uma frase informal. É a parte do domínio, o suporte de uma função teste é a parte do seu domínio que pode ser ponderada por um funcional. Pessoal, onde a minha função teste for nula, eu vou querer ponderar com uma heaviside ou coisa parecida, a heaviside não vai sentir. Não confunda a parte ali daquele meu exemplo da heaviside, não confunda a parte que a heaviside é nula. Agora eu estou dizendo é a função que vai ser engolida pela distribuição de heaviside. Eu vou ponderar os valores dela? Sim, mas onde ela tem valor, certo? Um suporte
de uma funçãozinha teste é a parte dela que pode ser enxergada por um funcional. Eu sei que não está perfeito, aguenta aí, espera o final dessa página. E o que significa compacto? Porque eu disse que as nossas funções teste seriam suaves e de suporte compacto. Pessoal, o que quer dizer compacto? Compacto é um termo de topologia. E em espaços mais doidões, é mais difícil explicar para vocês. Mas como a gente está falando de subconjuntos do Rn, coisas que a gente visualiza aqui, mais concreto, pelo menos para n igual a 1, 2, 3, a gente prova que um conjunto, um subconjunto, é compacto se e somente se ele for fechado e limitado. Fechado é um conjunto fechado e limitado. Eu não posso ter algo que se expande nesse meu espaço para sempre. Tá bom? Vamos olhar para uma função teste para ver se essa ideia fica mais clara, certo? Portanto, com essa ideia de compacto sendo fechado e limitado, uma função teste ela é suave, mas ela é localizada ou concentrada em regiões compactas, finitas, fechadas, limitadas do espaço. Tá? Um exemplo clássico é essa função aqui. Vamos olhar para a cara dessa função sem pressa, porque é fácil se enganar com ela. Vou deixar aqui nesse nível. Olha só como que eu defini essa função. Vamos olhar para a parte mais simples primeiro. Eu disse que eu tenho uma função identicamente nula quando eu tenho um módulo de x maior ou igual a um certo número x0. Pessoal, aqui eu não estou do Rn para os complexos. Eu fiz dos reais nos reais, tá? Uma funçãozinha teste, cujo gráfico a gente pode fazer, pode ver, pode entender. Tá? É um caso bem específico. Então, olha só, vai ser uma função que, para módulos muito altos aqui do seu domínio, ela vai ser identicamente nula. Então, olha para esse gráfico aqui embaixo. Tá vendo esse vermelho aqui, ó? Galera, não é que eu estou tendendo ao eixo x aqui e aqui. Não estou tendendo a nada. A minha função φ, ela é zero. Ela entrou no eixo e ficou. Ela é identicamente nula para módulo de x maior do que x0. Tudo bem? E no meião? No meião, eu vou fazer aqui uma construção que não é uma gaussiana. Pessoal, uma gaussiana é exponencial de menos x², a menos de uma translação ou de uma escala, você pode ter. Mas é exponencial de menos x² em cima. Olhem para o que eu estou escrevendo aqui. Exponencial de menos uma certa constante, uma translação, x² embaixo, pessoal. x² embaixo. Quando o x tende a x0 ou a menos x0, brota algo esquisito aqui, tá certo? Umas coisas esquisitas acontecendo aqui. Isso aqui não é uma construção que a maioria de vocês está acostumada a ver. Isso aqui não é uma gaussiana usual. Mas dá para provar que ela vai ter uma curva que, curiosamente, é semelhante a uma gaussiana em algum nível, porque parece que tem uma forma de sino invertido como uma gaussiana. Pessoal, mas detalhe, uma gaussiana ela se propaga sem nunca tocar, sem nunca chegar no zero, se propaga aqui para o x tendendo a mais infinito e para o x tendendo a menos infinito. Essa função tem algo diferente, não se iludam com essa forma de sino aqui no meio. Essa função aqui ela é capaz de tocar ou chegar tão perto quanto a gente queira, na verdade não é tocar, certo? Mas é chegar tão perto quanto a gente queira de zero. No finito, eu não preciso ir para o x indo para mais infinito ou menos infinito para eu chegar pertinho do zero. E, pessoal, a gente consegue fazer uma cola perfeita aqui. Dá para provar que essa função aqui, ela é C infinito. Se alguém duvidar, bom, é óbvio que aqui é trivial porque é zero. É óbvio que aqui vai ser trivial porque você tem uma função suave, derivada de exponencial sempre existe. O grande problema é nos pontos mais x0 e menos x0.
é possível provar, num curso super completo de matemática, isso é obrigatório, mas aqui com vocês eu não tenho tempo de fazer isso, dá para provar que essa função é sem infinito nesses pontos. Mas ela não é analítica. Ela não pode ser expressa como uma série de potências aqui. Porque a série de potências que eu teria, por exemplo, vindo daqui, seria identicamente nula. Quebra. Ou seja, essa função, embora seja super suave no sentido de ser sem infinito, quem já estudou análise complexa sabe que o conceito de uma função analítica é algo mais poderoso do que uma função sem infinito, certo? É uma extra suavidade e rigidez no plano complexo que funções teste nunca terão. Porque toda vez que você emendar, mesmo que seja uma emenda suave, toda vez que você emendar uma função não trivial com uma identicamente nula, algum tipo de defeito tem. Não é defeito nas derivadas. Eu consigo derivar quantas vezes eu quiser. Mas eu tenho um defeito que é não ter séries de potências válidas nesses pontos aqui. É super sutil isso, é super técnico, tá? E você vai dizer, mas para que isso presta? Para que você está inventando isso então, professor? Imaginem o seguinte, eu tenho um requisito técnico que eu preciso ter funções suaves, porém localizadas. Por quê? Vamos ver por quê. Só antes de eu passar para a próxima página, deixa eu só ilustrar aqui o que é o suporte dessa função teste. Pessoal, qual é o conjunto de valores do domínio dessa função onde ela não é nula? Claramente, para todos os módulos de x menores, estritamente menores do que x0. Notem que a gente não inclui menos x0 e mais x0, porque aqui ela é nula. Mas lembra aquela história de fecho? Certo? O conjunto de pontos onde essa função teste não é nula seria aberto, de menos x0 a mais x0. Mas como eu quero fecho, eu tenho que incluir esses dois pontos de acumulação na extremidade. Então, o suporte dessa função teste é o intervalo fechado de menos x0 a mais x0, embora a função seja nula nessas duas extremidades. E, portanto, parece que esses dois pontos não deveriam entrar no suporte, mas entram. Tá bom? Porque é o fecho. Técnico, papo técnico, funções localizadas. Então, eu vou continuar a ofendê-las aqui, tá? Foi meio que eu já falei aqui, mas eu tenho que completar essa ofensa, porque para ser didático, elas causam estranhamento. Essas funções teste, elas são estranhas. As expressões analíticas delas não são simples ou naturais. Olha o que eu tive que fazer de pegar uma exponencial que parece gaussiana, mas não é, emendar com zero, certo? E, como eu já tinha mencionado, embora suaves, elas não são analíticas, não são funções analíticas no sentido de análise complexa, certo? Então, para que elas prestam? Pessoal, elas constituem um espaço vetorial. Se eu pegasse duas funçõezinhas localizadas como essa e fizesse uma combinação linear, escalar vezes a primeira, mais escalar vezes a segunda, primeiro, eu continuo a ter suavidade. Função sem infinito somada com função sem infinito é função sem infinito. Eu diferencio quantas vezes eu quiser. Multiplicar por escalar continua a ser suave. Que mais? Uma delas é localizada aqui. A outra podia ser localizada numa outra região. Não interessa. Combinação linear delas vai ter um suporte compacto. Porque mesmo que tenha duas partes disjuntas, se nenhuma dessas partes explodia para infinito, ficava ali fechado e limitado, eu faço a combinação linear, a minha combinação linear resultante vai ter um suporte compacto. Lembra que quando eu somo dois vetores, eu preciso continuar tendo um vetor num espaço vetorial, não é? Então, é um pequeno truque. A primeira utilidade dessa história do compacto é combinação linear de funçõezinhas localizadas e suaves continua sendo suave e localizada. E você vai ver os axiomas de espaço vetorial, passa. A gente faz as propriedades dessas funções, é um espaço vetorial. Outra ajuda é que elas ajudam na convergência.
tá? Eu tinha dito, né, que eu queria funções apropriadas. E lembra lá a integral da Heaviside? Ó, integral da Heaviside, eu pus ela aqui de novo. Podia explodir, não podia? Mas não, se esse cara aqui, além de suave, se ele for localizado, ela só não é zero ali num conjunto fechado, limitado, tá tudo localizadinho, eu não vou pro infinito com chance de divergir. Eu sei que eu vou me anular. Qualquer função teste sendo localizada, ela se torna identicamente nula para valores altos de x. Então vai convergir. Por que eu sei que vai convergir? Porque eu sei, então, qualquer função desse tipo, eu posso restringir o domínio para o suporte da própria função. Né? Aqui é um exemplo como se fosse a Heaviside. Né? Eu sei que eu não preciso ir para o infinito. Essa função é um domínio compacto, aqui, finito, eu sei que eu não vou para longe no mais infinito, e essa função é contínua, porque ela era sem infinito. Se ela é suave, diferenciável, ela é contínua. Toda função contínua, no intervalo finito, fechado, é integrável. Tá bom? Então, eu garanto que eu vou poder gerar um bom escalar nesse exemplo específico aqui da Heaviside, mas isso vai valer em geral. Tá bom? Por último, um último comentário técnico aqui, você vai dizer, nossa, professor, mas eu gostaria de tomar médias de coisas que não fossem só localizadas. Eu estou entendendo esses pontos fracos e fortes que você está falando aí, mas parece muito restritivo. E se eu tiver uma função que não se anula nunca? Que nem a gaussiana mesmo. Se eu quisesse ponderar uma gaussiana, a gaussiana vai para o mais infinito e para o menos infinito e nunca toca o eixo, né, o eixo das abscissas. Galera, dá para provar em textos de análise matemática que qualquer função bem comportada no sentido de ser quadrado integrável, se ela é quadrado integrável, ela não pode explodir muito. Quando você vai para o infinito, ela vai descendo, 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 como uma gaussiana, na pior das hipóteses. Eu posso aproximá-la tão bem quanto eu queira com uma sequência de funções teste. É claro que essas funções teste teriam que ter suportes cada vez mais dilatados. À medida que a minha função não caísse a zero, indo para o mais ou para o menos infinito, eu precisaria de funções teste, digamos assim, cada vez mais largas, no sentido de terem suportes mais amplos. Mas é possível provar que só com funções teste eu consigo chegar próximo de funções quadrado integráveis. Nem que seja próximo naquele sentido quadrático médio. Vocês lembram que quando eu falei que tinha convergência uniforme, pontual, mas tinha convergência média quadrática? Que você se aproxima de uma forma meio global, integrada? Então é isso que rola aqui. Então, essas funções teste, por motivos que parecem obscuros aqui, mas né, tem conversas técnicas, elas são bem mais úteis do que vocês poderiam imaginar. Pode ter funções não localizadas que podem ser aproximadas por sequências de funções localizadas. Isso é incrível. Tá bom? Mas vamos lá. Eu preciso falar para vocês o que é uma distribuição. Olha só. Eu disse, então, que o nosso espaço teste, espaço das funções teste, eu escrevia ou assim, né, D caligráfico do RN, ou suaves de suporte compacto. Pessoal, quando o domínio estiver claro, às vezes a gente simplifica a notação e escreve, por exemplo, só o D caligráfico. Tá bom? Tá subentendido o RN. Se esse espaço de funções teste, esse espaço teste é um espaço vetorial, existe um espaço dual. Pessoal, sempre existe um espaço dual a um dado espaço vetorial. É um espaço de funcionais lineares que engolem aqueles vetores. Mesmo que a dimensão seja infinita. Sempre existe. No caso finito, são os vetorzinhos linha que engolem os vetorzinhos coluna. Outro espaço vetorial engolem esses caras, funcionais. Tudo bem? Então, mesmo um espaço mais exótico como esse, existe um espaço dual. Vocês devem se lembrar que eu usei essa estrela ou asterisco no alto de um espaço dual qualquer, a gente usa a mesma notação aqui. Então, a gente pode imaginar funcionais lineares, o espaço dual de funcionais lineares, que
engolem funções teste, engoliu uma função teste e me gerou um escalar. Em geral, eu digo que esse cara é complexo. Tá bom? Então, em geral, eu estou usando essa letra T aqui para falar de um desses funcionais lineares. Ele engole uma função teste e mapeia um número, em geral complexo, que eu represento dessa forma aqui. Escalar. Tá bom? Então isso que é distribuição, professor? Quase. Um outro detalhe técnico. Espaços de funções, pessoal, têm distâncias entre funções medidas de uma forma arbitrária. Tem diferentes métricas que a gente pode fazer em espaços de funções. É diferente de números, em que muitas vezes você tem uma métrica muito clara. Então tem um monte de sutilezas aqui. E, cara, aqui tem uma sutileza importante. Nem todo elemento do espaço dual, nem todo funcional linear será contínuo. Nem todo funcional linear que a gente possa imaginar desse espaço dual satisfaz o seguinte: mexe um pouquinho na função teste, mexe muito pouquinho na imagem, no escalar gerado. Não, alguns desses caras são selvagens. Você mexe um pouquinho na função teste, mudou pouco ela, segundo algum critério de proximidade, e a sua imagem pula. Super técnico esse papo aqui. Só que a gente não espera isso. Quando a gente quer tomar essas médias, a gente quer inventar esses funcionais lineares para expressar a nossa ideia teórica e experimental de médias, né? Ponderar alguma coisa. A gente não quer ver essas irregularidades. Toda ideia aqui, pessoal, é matar irregularidades, essa ideia de distribuições. Então, isso é um fato que eu estou informando aqui para vocês. Eu não vou levar várias aulas para demonstrar esses detalhes matemáticos, não é o nosso objetivo. Mas o fato é, nem todo funcional linear que engole funções teste é contínuo. Tá? E para piorar, a própria noção de continuidade aqui não é trivial. Eu vou remeter vocês à literatura, em referências depois, tá? Eu sei esses detalhes, mas não faz sentido eu falar isso para vocês. Tá? Então eu vou colocar aqui de uma forma bem pragmática. Aceitemos que os casos práticos de interesse da física serão contínuos, mas eu só preciso dizer para vocês, então o que vai interessar para a gente é um subespaço do dual. Não são todos os funcionais lineares. A gente vai pegar só um subespaço vetorial desse espaço dual, que a gente vai chamar de espaço dual topológico. Então, como não é qualquer elemento do D estrela, a gente chama esse subespaço de D'. Isso é bem tradicional na literatura. Tá? Então, enquanto o D caligráfico é o espaço das funções teste, o D' é o espaço dos funcionais lineares contínuos, não selvagens, que gostam de engolir essas funções teste e gerar números. Tá bom? A gente não inclui na nossa brincadeira os funcionais lineares descontínuos e selvagens que ainda podem existir aqui. Todo contínuo está aqui, tá? Mas esse cara contém os selvagens descontínuos também. Queremos continuidade. Então, formalmente aqui para vocês, uma distribuição ou função generalizada é um funcional linear contínuo. É um cara que pertence ao espaço dual topológico. Dual topológico de qual espaço? De um espaço teste, de funções teste. É um funcional linear contínuo que associa um certo escalar a cada função teste que ele possa engolir. Certo? E esse escalar varia pouco, de forma bem controlada, quando eu vario a função que eu estou engolindo. Eu vario de forma contínua. Tá bom? Funcional linear contínuo. Desde que você saiba os espaços envolvidos, é sinônimo de distribuição ou função generalizada. Precisamos de exemplos, né? Vamos olhar aqui. Pessoal, vocês já viram um exemplo. Eu comecei essa aula aqui com a história do contraste entre uma ou algumas funções de Heaviside, que tinha aquela imagem perdida lá na origem,
e o funcional Heaviside. Tá bom? Aquele funcional Heaviside era um exemplo claro aqui de funcional linear contínuo. Tá? Ele expressa na forma daquela integral, ele tem a continuidade também. A gente só precisava definir quais eram as funções em que aquele H agiria. As são funções teste. Pelo menos num primeiro momento aqui dessa nossa conversa, são funções localizadas. Ah, quero ponderar funções não localizadas. Vai ter outra flexibilidade que a gente vai fazer mais para frente, mas eu também posso aproximar funções gerais com funções localizadas. Tá bom? Mas vamos tentar ficar um pouco mais próximo do que é a nossa prática. Peço só paciência com um pouquinho mais de conceitos aqui. Pessoal, em particular, a gente precisa distinguir distribuições regulares das distribuições singulares. Tá bom? Os nomes não são à toa, regulares são as coisas mais próximas do que vocês já conhecem. Mas vocês também já conhecem uma distribuição singular, é a delta de Dirac. Vejamos. Pessoal, uma função é integrável se existe a seguinte integral. Ó, pensa numa função do Rn dos complexos, integra o módulo dela em todo o espaço pertinente, e essa integral existe. Para eu falar existe, tem que ser uma integral de Lebesgue, mas esquece isso, tá? Pensa no seu conceito de rima. Embora só no conceito de rima um monte de função não ia ser integrada. Mas tudo bem, imagina isso aqui. Pessoal, eu estou escrevendo dx aqui, não acha que isso aqui está na reta real não, tá? Eu só quis evitar vetores ou qualquer outro símbolo que complicasse. Isso aqui é um elemento de volume no espaço Rn, tá? É só para a nossa anotação ficar o mais simples possível. Isso aqui seria uma integral volumétrica se fosse R3. Tá? Esse dx é mais amplo, mais geral do que quer dizer. Imagine que a entrada da f é uma entrada do Rn. É isso que eu quero dizer aqui. Então, ó, função integrável se a integral do seu módulo existe. Tá bom? Pensa assim. Esse conjunto de funções integráveis, pessoal, nesse sentido, a gente representa como L1 do Rn. 1, porque você podia imaginar esse módulo aqui elevado a 1. Tá bom? É importante eu falar desse próximo passo, embora ele pareça muito técnico, mas é importante. Existe um espaço diferente aqui, tá? Que é um espaço um pouco mais amplo, que vai incluir as funções integráveis, mas outras que não são. É o espaço L1, o 1, porque eu deixo o módulo da função elevado a 1, no domínio Rn, mas eu ponho um loc, de local. Também é uma notação bem comum na literatura, tá? Esse é o espaço, pessoal, das funções localmente integráveis. O que é uma função localmente integrável? Pessoal, o espaço das funções localmente integráveis, ele é constituído pelas funções integráveis em qualquer subconjunto compacto do Rn, localizado. Pessoal, eu posso ter uma função que eu integro em toda a reta real e pode ser que ela não convirja, essa integral não convirja, por causa dos problemas no infinito. Mas pode ser que eu tenha uma função que em qualquer trechinho fechado e limitado, por exemplo, em qualquer intervalo, ela seja muito bem comportada. Ou eu vou falar algo aqui de cara, x². Tá, x², parábola, vocês conhecem. F de x igual a x². Essa função é integrável em toda a reta real? Qual é a área que fica debaixo da parábola? Esse cara explode. Explode. Essa função não é integrável. Não é integrável. Agora, imagina que você limita a integração a qualquer intervalo finito, de A até B. E você vai pegar a área debaixo da parábola. Você percebe que se o A e o B forem infinitos, sempre a integral dá um número, no sentido de Riemann, que vocês conhecem? Então, essa função é localmente integrável. Porque para qualquer A e B, para qualquer trechinho do domínio finito, fechado, limitado, compacto que você pegue, brota um número, que é a área debaixo da parábola. O problema do x² explodir, quando você integra na reta real toda, é o infinito. É quando você vai para o menos infinito e para o mais infinito. Então ela é uma função localmente integrável. Tá bom? E essa é a ideia. Ela é integrável quando você restringe o domínio para qualquer compacto
fechado, limitado. Tá bom? Isso vale no RN, vale na reta real, vale em qualquer lugar. Funções localmente integráveis, mas não integráveis, não globalmente integráveis, é porque elas têm problemas no infinito. A Heaviside, pessoal, é uma outra. Ao invés de eu ter brincado aqui com x quadrado, eu poderia ter mostrado isso aqui para vocês. Olha só, integra a Heaviside. Em que é a integral da Heaviside? Se você quiser integrar a Heaviside em toda a reta real, vocês concordam que vai ser isso aqui que vai aparecer? Notem, isso aqui é diferente do que eu fiz antes. Eu não estou integrando a função teste. Eu estou querendo integrar a própria Heaviside. A Heaviside dá 0 na semirreta real negativa. Por isso que eu não tenho nada aqui do menos infinito até 0. E ela tem 1, valor 1, de 0 a infinito. Então, isso aqui é a integral da Heaviside. Pessoal, é óbvio que isso aqui explode, tá certo? Você acha a primitiva x, né? Porque isso aqui é um integrando 1, de infinito a 0, claro que isso aqui explode. Então, a Heaviside, a função Heaviside, qualquer função Heaviside, não é integrável. Porém, qualquer função Heaviside, não interessa onde você pôs aquela imagem duvidosa, ela é localmente integrável. Porque você fica aqui num certo intervalo finito de A até B, é a área debaixo de um retângulozinho na parte que vale 1. É um número. Então, ela é localmente integrável, embora não seja integrável. Tá bom? Ufa! Para que eu precisei falar disso? Pessoal, isso aqui é importante demais. Demais. Importante. Olha para isso aqui agora. Isso aqui é central. Tá bom? Toda função localmente integrável faz o papel de um núcleo de integração que define uma distribuição. Toda função localmente integrável tem associada a si uma distribuição que a gente chama de distribuição regular. Eu estava usando a letra T ali para uma distribuição em geral. Como é algo induzido pela F, eu vou chamar de TF. Tem uma distribuição TF tal que essa distribuição, quando engole qualquer função teste, me dá um escalar. Esse escalar é dado pela integral daquela função localmente integrável que induziu a própria distribuição regular, multiplicada pela função teste. Pessoal, essa integral sempre existe. Esta integral sempre existe. Note que eu nem marquei o domínio. Isso aqui está onde? Está no RN? Está na reta real? Não importa. Em qualquer um desses domínios. Por quê? Quando eu vou para o infinito, que é onde uma função localmente integrável poderia dar problema, qualquer função teste digna do nome se anula, porque elas são localizadas. Nenhuma função teste vai para o infinito. Elas sempre se anulam quando você vai para muito longe. E funções localmente integráveis só poderiam dar problemas muito longe. Então, quando elas poderiam dar problemas, as funções teste liquidam a brincadeira, elas valem 0 e você vai ter um resultado integrável. Então, toda essa integral sempre existe se isso aqui for uma função teste, suave, suporte compacto, localizada, e se esse bicho aqui for uma função localmente integrável. Pode até querer explodir, mas só no infinito. Em qualquer regiãozinha compacta, ela também não quer explodir. Tem a combinação das melhores características desses dois caras. Vocês devem se lembrar que quando eu fiz toda a motivação em aulas anteriores, dizendo que tinha umas integrais muito legais, eu disse que a gente tinha que olhar para o integrando não como uma peça só, mas que várias aplicações interessantes que a gente vai ver aqui nesse nosso curso exigem que a gente olhe para o nosso integrando e o quebremos em duas partes. E nós podemos ter que exigir propriedades distintas para essas duas partes. É exatamente o que está acontecendo aqui. Para que a gente tenha uma construção que faça sentido, que dê um número e seja esse número a imagem de uma função
por uma distribuição, por um funcional que pegou aquela função e gerou um número. Pessoal, isso aqui é maquiavélico, tá? Isso aqui é uma arquitetura de peças para fazer funcionar. Isso aqui é um trabalho de décadas de matemáticos. Isso aqui rendeu uma medalha Fields. Tá? A gente está vendo o começo, a pontinha do iceberg da teoria de distribuições de Lohan Schwartz, um grande humanista, certo? Anti-violência, anti-guerra e grande matemático vencedor da medalha Fields, que conseguiu formalizar a ideia da teoria de distribuições. Pessoal, esse problema, né, a teoria de distribuições, é um casamento belíssimo do rigor com a informalidade, certo? Porque engenheiros como Oliver Heaviside e físicos como Paul Dirac, certo? Começaram a usar regras empíricas de distribuições, porque via que não tinha como evitar isso, e a genialidade informal desses caras foi essencial para isso, certo? Heaviside e pelo lado da física Dirac, mas eu também gosto que nem que seja a posteriori, alguém põe a ordem na casa, e um grande responsável por isso foi Lohan Schwartz. Lohan Schwartz. Peraí, tem T? Não, Lohan Schwartz. Não, Schwartz. Lohan Schwartz. Tem um TZ ali no fim. Tá bom? Então, notem, tem um pensamento elaborado aqui. Medalha Fields, pessoal, da matemática. Olha só. É muito comum, até mesmo para os matemáticos, usar a mesma letra para uma função localmente integrável que serve para definir uma distribuição e usar a mesma letra para distribuição. Nesse momento aqui eu chamei de F e TF. Só que às vezes você poderia escrever F aqui também. Tem casos que a gente faz isso, tá? Porque, pessoal, é como se... Repara, não é biunívoco. Eu vou até fazer comentários sobre isso agora, mas tem um casamento muito forte de propriedades desse cara com esse cara. Bom, é frequente você usar a mesma letra tanto para a distribuição quanto para o núcleo de integração localmente integrável que definiu uma distribuição regular. Bom, pessoal, a distribuição regular, ela é chamada regular porque ela pode ser expressa como uma integral, onde a gente identifica esses caras dentro de certos critérios. Função teste, função localmente integrável. E integrais são familiares para a gente. Então, isso aqui é uma distribuição mansa, distribuição regular. Tá bom? Olha só um detalhe. Funções diferentes, F1 e F2, que difiram entre si apenas em um conjunto de medida nula que não afetem a integral, por exemplo, aquelas várias versões da função de Heaviside com que eu abri a aula. Pessoal, o valor da função num ponto, na integral, isso não afeta o resultado da integral. Vocês concordam que essas diferentes versões da Heaviside todas induzem a mesma distribuição de Heaviside? Certo? Então, a gente poderia até dizer que todas essas funções equivalentes, porque dão a mesma integral, constituem uma classe de equivalência. A gente poderia até ser preciosista e dizer que a distribuição não engole não corresponde a uma função localmente integrável, mas a toda uma classe de equivalência de funções integráveis que todos expressam a mesma integral, então correspondem à mesma distribuição. Lembra daquela ideia de classe de equivalência no começo do nosso curso? Pessoal, eu vou mostrar aqui outras duas distribuições regulares, além da Heaviside e da x², que eu não pus nas notas, mas mencionei para vocês, porque eu vou precisar me referir a elas depois, tá? Ó, quer ver um outro exemplo de distribuição regular? A distribuição identicamente nula. Eu vou dizer que é uma distribuição que pode engolir qualquer função teste e vai me gerar sempre a mesma constante, que é o escalar zero. Mas ela existe. Aqui. Zero não é uma função localmente integrável? É. Qualquer função teste que você pegue vai dar integral, vai dar zero. É a distribuição identicamente nula. Não é um número. É um funcional. Não é o zero dos reais. É um funcional que pega qualquer φ, é um engolidor de funções, mas sempre me dá como resposta zero. Tá bom? Eu posso ter também a distribuição regular 1, a função constante igual a 1.
Pessoal, a função constante igual a 1, evidentemente, se eu integrasse 1, seria integral de dx do menos infinito a mais infinito. Isso explode. Imagina que é um retângulo de altura 1 e base infinita. Tudo bem, essa função não é integrável, mas é localmente integrável. Delimita um A e um B, qualquer compacto, é a área debaixo daquele retângulo de altura 1. É uma área, um número, existe, ela é localmente integrável. Então, existe a distribuição regular da função constante 1. O efeito dela em qualquer função teste, claramente, é esse aqui. Porque a função localmente integrável, identicamente 1 vezes qualquer função teste. Olha a diferença da Heaviside, tá? Esse aqui eu fico de menos infinito a mais infinito. A Heaviside trunca, né? Apaga toda a semirreta real negativa. Pessoal, qualquer função que só exploda no infinito que vocês imaginarem, dá origem a uma distribuição regular, que ela vai ser localmente integrável. Você pensa nela como núcleo de integração. Ah, mas ela explode no infinito. Não interessa. A função teste dá conta de impedir as divergências no infinito. Tá bom? Então, ó, se isso aqui é uma função teste, isso aqui vai convergir. Porque essa função é localizada. Ela não vai sentir esses infinitos. Bom? Continuemos. O que mais a gente pode falar aqui? Permita-me só dar uma olhada no meu tempo. Ok. Querem aproveitar essa pausa para fazer alguma observação agora, pessoal? Ou estão tranquilos? Léo, eu perdi na hora que você falou o que era uma distribuição regular. Por que ela recebe o nome de regular? Tá bom. Uma distribuição regular é uma distribuição cujo efeito sobre uma função teste, ela é um funcional, pega uma função, vai gerar um escalar. E essa criação do escalar pode ser expressa como uma integral, onde você tem um núcleo de integração que é uma função localmente integrável. Se o seu efeito sobre uma função teste é integral daquela função teste vezes uma função localmente integrável, quer dizer que você é uma distribuição regular. É a distribuição regular associada a essa função localmente integrável. Tudo bem? Aham, perfeito. Perfeito? Mais uma coisa, você falou que essa integral de f de φ sempre existe, porque o fato de φ ter um suporte compacto significa que ela só não vai zerar nos elementos desse conjunto de suporte compacto. Se ela for para fora, ela vai zerar. Toda função teste se anula de um certo ponto em diante. Tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Tá. Parece até roubo. Ah, você cozinhou algo que impede de explodir, porque ela vai se anular. Entendi. É isso. Aham. Tá. Tá? Mas essa característica dela se anular é por causa do que a gente impôs que ela que tem que ter um suporte compacto. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Tá? E nesse suporte compacto, onde qualquer função teste não é nula, você pode pensar, será que ali dentro não tem uma bagunça? Não, porque aí eu exijo que esse cara seja bem comportado. Porque dentro de qualquer compacto, esse cara é localmente integrável. Uhum. Então você, no caso da função φ, você garantiu que você colocou a função φ para garantir que não vai divergir a integral, e você colocou a f para garantir que nesse conjunto onde a φ está definida, ela seja integrável. É como se fosse assim. Tapando os possíveis problemas que podia ter na integral. Ó, a função teste impede divergências no infinito. Funções localmente integráveis impedem possíveis divergências no finito. Perfeito. Pronto, eu impedi qualquer divergência. Você garantiu que a integral existe. Isso. Eu garanti que essa integral sempre vai existir. Mas eu sou obrigado a exigir propriedades, características distintas para esses dois objetos. Sim, tanto para f quanto para φ. Beleza. Bem?
Tudo bem. Como eu disse, a crítica que pode ser feita, e é muito natural, nossa, mas eu não estou exigindo demais? Isso vai valer na prática? Será que eu vou conseguir aplicar isso? Né? Você dizia que a ideia era, de alguma forma, usar isso aqui como peso de alguma coisa. Mas se essas coisas eu estou obrigando a ficar localizada, eu estou restringindo demais. Eu queria ponderar coisas mais gerais. Calma que vai funcionar. Só que o primeiro estágio da construção da teoria é garantir que as coisas funcionem bem. Então a gente faz essa construção aqui. Tudo bem? Perfeito, obrigado, Léo. Imagina. Tá? A gente não podia inventar uma distribuição que divergisse quando engolisse uma função, certo? Quem fez a observação agora? Fui eu. Olha, mas como é que o senhor sabe que quem ganha é a F? Porque o produto da F pela FIPO, tem a FIPO de ganhar e a integral não existir do mesmo jeito. Como é que eu sei que Vamos lá. a F predomina? Vamos lá. Onde que a F pode causar problemas para mim? Ela é localmente integrável. Então, onde que, em princípio, ela poderia causar problemas para mim? No limite, né? No infinito, longe. Fora do limite de integração, do limite de certo? utilização. Longe da origem, certo? Sim. Do Rn. O que acontece longe da origem do Rn? Ah, Φ morre, né? Isso. Ah, tá. A culinária, o design, a arquitetura, a engenharia, use o termo que você quiser aqui, foi feito para você, por construção, não considerar a possibilidade de divergências. Entendi. Tá? Tô montando tudo para casar. Beleza. Repito, num primeiro contato, vocês têm uma desconfiança natural. Pô, mas tá restringindo demais. É tautológico. Se der certo, vai dar certo. Não, galera, é mais rico do que isso. Aqui eu preciso pedir um pouco de confiança para a gente poder evoluir um pouquinho mais na teoria, tá bom? Alguma outra observação nesse momento, pessoal? Vou seguir, então. Qualquer coisa, falem aí. Muito bem. Ok, vamos lá. O que eu tenho que falar aqui agora? Pessoal, tem um monte de sutilezas aqui que, se eu tentar falar muito, eu só crio mais desconfiança em vocês. Mas eu arrisquei falar algo aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente está definindo um objeto novo. Nesse momento, eu estou falando das distribuições regulares. Mas, em geral, a gente está falando de distribuições. Pessoal, num primeiro momento, vocês não vão acreditar, mas eu juro que eu vou tentar mostrar logo aqui para vocês por que eu estou falando isso, tá? Olha só. Note que, embora uma distribuição associada a uma certa função localmente integrável seja um objeto mais abstrato, é um funcional, não é uma funçãozinha simples de número em número. Só que ele é um objeto mais bem comportado do que a função localmente integrável que deu origem a ele. Calma. Pessoal, o que a gente exigiu dos núcleos de integração, das funções localmente integráveis? Uma certa função localmente integrável, pessoal, ela pode ser selvagem. Pessoal, integrabilidade, né, é uma suavização. Você acomoda na sua integral ruídos muito loucos. Não é qualquer função que é integrável, mas tem muita coisa exótica que é integrável. Tá bom? Então, por exemplo, funções contínuas sempre são integráveis. Mas tem muitas funções descontínuas que são integráveis também. Pessoal, existem funções violentamente descontínuas que ainda são integráveis. Então, aquele nosso núcleo de integração podia ser algo muito louco, tá bom? Acreditem nisso. Então, em particular, o núcleo de integração poderia ser muito descontínuo na sua dependência em X. Agora, olha só, eu sei que tem algo que está debaixo do tapete ali.
Mas eu disse que a distribuição, qualquer distribuição, regular ou não, sempre depende continuamente da função teste que ele engole. Pessoal, o núcleo de integração é descontínuo porque a gente analisa a dependência dele em xizinhos, nos pontos do domínio. Só que associada a ele está uma distribuição TF, cuja dependência a gente não analisa em X. Uma distribuição não engole X do domínio. Ele engole a função teste. E sempre de uma forma contínua. Pessoal, é uma mudança de ponto de vista. É uma mudança de ponto de vista. Essa mudança de ponto de vista te leva para um objeto matemático mais abstrato, só que mais bem comportado. Esse é o meu ponto. Vou falar mais sobre isso. Pessoal, eu motivei tudo isso com média, não é? Pessoal, todas as propriedades mediantes ou ponderadoras da sua funçãozinha usual, que pode ser muito selvagem, elas são preservadas na distribuição. Quando eu disse que eu tinha funções de Heaviside e distribuição de Heaviside, olha que eu até usei o singular e o plural assim mesmo. Eu posso ter várias funções, muita dúvida naquela imagem, mas a integral é uma só. Tem um ponto no afeto integral, eu tenho só uma distribuição. Aqui eu tenho mais selvageria, aqui eu não tenho selvageria nenhuma na distribuição. E, em particular, esses pontinhos isolados, esses pontos de descontinuidade que não afetam a integral, pessoal, eles não são o que eu chamo de propriedades mediantes ou ponderadoras da F. E eles não afetam a integral. A minha média é uma integral, em algum sentido, para as distribuições regulares. Então, essa minha frase aqui, bem imprecisa, metafórica, mas é todas as propriedades mediantes ou ponderadoras de F, ou de várias Fs equivalentes, são preservadas na distribuição. Então, é mais produtivo estudar essas propriedades, as propriedades mediantes da sua função F, não nela diretamente, mas na distribuição regular associada a ela, se ela for localmente integrável. Então, as propriedades mediantes são, digamos assim, mais bem vistas, de forma mais clara, nas distribuições associadas. Tá? É mais produtivo estudar essas propriedades mediantes de uma função, observando seus efeitos nas funções teste, do que observando detalhes irrelevantes ou complexos da aplicação domínio-imagem da função pura. Ó, aqui é a função, só que os aspectos relevantes aqui são transferidos, estão mantidos nesse objeto mais abstrato. Tudo que é relevante e pertinente para a média vai parar aqui. Como assim, professor? Não acredito em você. Você está parecendo um pastor. Quer que eu acredite na fé? Não quero que eu acredite na fé, não. Olha só. Pessoal, o que eu vou fazer? Por que distribuições regulares são muito importantes? Propriedades de todas as distribuições, elas sempre são motivadas e inspiradas pelas propriedades das distribuições regulares. Mas existem outras distribuições. Então vamos ver o que eu quero dizer com isso. Ó, vejamos aqui um exemplo empolgante. Eu considero isso aqui empolgante. Tá? Espero transmitir isso para vocês. Pessoal, a função de Heaviside, ou uma função de Heaviside, não é diferenciável. Não interessa onde você pôs a imagem da origem, não interessa se foi no 0, se foi no 1, se foi no meio, tem um salto. Não interessa onde você pôs a imagem, essa função não é diferenciável, porque tem um ponto de descontinuidade. Descontínua não é diferenciável. Acabou. Não existe. Claro que você pode imaginar, não, eu vou diferenciar nos pontos. Não, mas eu estou falando de função derivada. E não do valor da derivada em pontos específicos escolhidos porque eu quero. Eu quero falar da função derivada.
Não existe função derivada de nenhuma função de Heaviside. Não é diferenciável. Do mesmo jeito que é módulo, não é uma função diferenciável. Mas, vamos fazer uma brincadeira aqui. Imaginemos que pudesse existir uma função derivada. Eu não vou me basear nisso aqui para nada, tá? Vocês vão ver que depois eu vou chegar numa conclusão em que eu jogo essa hipótese fora. Mas imagina que existisse uma derivada da função Heaviside. O que seria isso? Na verdade, pessoal, eu não quero ver quem seria uma função derivada da Heaviside. Eu quero fazer o seguinte. Se existisse uma derivada e fosse localmente integrável para eu usar como núcleo de integração, qual seria a distribuição associada a essa hipotética derivada de uma Heaviside? Segura as pontas. Vamos fazer uma continha aqui. Olha só. Eu vou montar a integral de uma função teste multiplicada por uma hipotética derivada da função de Heaviside, que ela não existe, eu sei, ela não existe. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou usar a liberdade aqui de usar a mesma letra para essa função localmente integrável, para uma hipotética distribuição regular induzida por ela. Tá bom? Então, imagina, esse é o efeito numa função teste. Daria isso. Pessoal, eu vou fazer uma integração por partes. Integral de UDV, UV menos VDU. Aqui está a parte integrada, em que eu integro esse hipotético cara, a função teste, jogo nas extremidades do intervalo. Aqui eu estou na reta real, certo? Minha Heaviside na reta real. E aqui é o termo menos VDU. O VDU troca quem está derivado. E tem um sinal menos aqui. Pessoal, o que quer que fosse isso aqui, Heaviside, não interessa, eu tenho uma função teste que garante que o termo integrado de condições de contorno se anule. Porque uma função teste sempre vai se anular muito longe. Sobraria menos uma integral em todo o domínio da Heaviside, ou da função original, que tinha a ver com aquela derivada, vezes a derivada da função teste. Bom, se eu olhasse só para isso aqui, porque esse cara aqui se anulou, eu poderia dizer que isso aqui seria o valor dado por o escalar gerado por uma distribuição. Porque eu sei que a Heaviside é localmente integrável, ela seria um núcleo de integração digno, que gera uma distribuição regular. E, pessoal, as funções teste são sem infinito. Agora eu estou focando no aspecto suave delas, e não necessariamente na localização. Eu posso derivar quantas vezes eu quiser. Então eu sei que eu derivo uma vez, e eu sei que o novo resultado após uma derivação é uma função teste também. Eu derivei uma vez, mas eu tenho infinitas derivações para gastar. Eu não gasto. Ela vai continuar sendo suave e vai continuar sendo localizada. Porque se eu já era zero muito longe, derivada de zero é zero. O que eu quero dizer é que a filhinha, onde a φ é uma função teste, a filhinha também é uma função teste. Não tenho dúvida. Pode verificar, mas não tenho dúvida. Então, na verdade, esse resultado aqui, menos uma função que eu tenho certeza que é localmente integrável, engolindo uma função que eu tenho certeza que é uma nova função teste. Pessoal, vocês repararam que eu não usei a Heaviside em nada aqui agora, né? A Heaviside é 0, 1, né? Eu não usei quem é a Heaviside ainda. Do jeito que eu fiz aqui, eu poderia ter dito que isso aqui seria qualquer função que admitisse uma derivada. O problema é óbvio, eu não posso fazer integração por partes se para começo de conversa isso aqui não existisse. Agora, olha o truque. Olha o truque. Em matemática a gente tem liberdade para fazer definições quando a gente tem objetos novos. O que vai dizer se as nossas definições são boas ou não é se elas permitem expansão consistente das nossas ideias, se essas nossas definições se reduzem ao que a gente conhece nos casos já conhecidos,
certo? Então, eu evito, eu não vou dizer que existe a derivada e que eu vou fazer integral por partes, certo? Isso já é interessante. Eu vou tomar uma saída, apaga isso aqui tudo e escreve isso. Eu vou definir a derivada de qualquer distribuição usando só o resultado final. Pessoal, isso aqui vai valer para qualquer distribuição, regular ou não. Embora eu tenha acabado de falar da regular e ainda não tenha falado das singulares, eu estou mostrando para vocês como a gente usa as regulares para ganhar inspiração e motivação. Pessoal, eu não estou exigindo, eu não estou olhando para o núcleo de integração. Eu estou dizendo o seguinte, se você me der uma certa distribuição T, qualquer que seja ela, eu vou definir um objeto que eu vou chamar derivada da distribuição, e essa nova distribuição ela é definida da seguinte forma. Eu tenho que dizer o que ela gera quando ela engole funções teste. Eu digo que o escalar a ser gerado será o oposto do escalar gerado pela distribuição original, atuando numa outra função teste, que é a derivada da função teste, que é essa nova distribuição, em que essa nova distribuição atuaria. Como eu disse, eu não usei a H aqui, pessoal. Essa hipotética integração por partes que eu fiz aqui, eu não usei 0, 1, anulado, menos infinito, eu não fiz nada. Eu simplesmente olhei para isso e falei que o mundo se ilumine. Vou definir isso desse jeito. Pessoal, sabe o que acontece? Sempre que a sua distribuição for regular, se ela é regular, ela tem um núcleo de integração. Isso aqui é o seguinte, o núcleo de integração dessa coisa aqui é a derivada do núcleo de integração que você tinha. Quando tem núcleo de integração, eu digo que a distribuição é regular. Mas o núcleo é uma coisa. A distribuição induzida por ela é outra. Se eu digo que eu vou definir, vou batizar, criar uma nova distribuição e vou dizer que é a derivada de uma distribuição. Se essa aqui for regular, o núcleo de integração dela será a derivada do núcleo de integração original. Eu transferi o conceito de derivada para um objeto matemático novo. Quando esse objeto matemático novo tem uma função usual associada a si, a derivada do objeto matemático novo é a derivada do núcleo de integração. Eu estou fazendo coincidir com o que eu já conheço. Só que agora é um conceito de derivada com um objeto matemático novo. Isso aqui é sensacional. Embora talvez eu não tenha me expressado da melhor forma possível, talvez ainda esteja confuso para alguns de vocês. Mas se vocês partirem disso aqui e fizerem isso, se isso for regular, o núcleo de integração desse cara, se ele for regular, será a derivada do núcleo de integração desse cara aqui. Por construção, porque eu já vi isso acontecer na integração por partes, quando as coisas forem regulares. Segura a onda. Eu quero calcular quem é a derivada da Heaviside. Como eu disse, eu fiz isso aqui e cheguei nisso aqui sem usar quem era a Heaviside. Só usei como inspiração. Era algo rico demais para eu não falar agora. Vamos ver o que acontece na Heaviside. Tá bom? E aí depois eu vou voltar para isso que eu pus aqui em vermelho, porque isso aqui é lindo. Mas vamos ver o que acontece com a Heaviside primeiro. Então, voltemos à Heaviside. Tá bom? Eu digo o seguinte. Existe uma distribuição derivada da distribuição de Heaviside. Quem é ela? Por que ela existe? Esperem eu voltar. Mas vamos ver quem é ela. Ora, a distribuição derivada da distribuição de Heaviside, por definição, é uma distribuição que engole funções teste e me dá o oposto da Heaviside original
agindo na derivada da função teste, que é uma nova função teste. Agora eu vou usar a cara da Heaviside. Menos integral de menos infinito a mais infinito, estou na reta real. Heaviside, núcleo de integração Heaviside. Função teste, filinha. Só que a minha H é 0 na semirreta real negativa. Então eu não preciso vir do menos infinito, eu posso partir do 0. E além disso, do 0 ao mais infinito eu valho 1. É uma Heaviside. Então fica assim. Mas peraí. A minha φ já era uma função teste. Eu sei que ela existe. Ela estava derivada, eu sei achar uma primitiva. A primitiva disso aqui é φ. Então eu tenho esse sinal menos esperando. Eu vou aplicar a minha primitiva φ no infinito e no 0. Menos, que estava só esperando, φ de infinito menos φ de 0. Claro que vocês sabem que eu estou falando de um limite aqui. Pessoal, quanto vale qualquer função teste no infinito? Eu não sei onde ela começou a se anular, mas ela vai se anular muito antes disso. Porque ela tem suporte compacto. O que sobrou? Menos, com menos costuma dar mais. φ de 0. Eu tenho uma distribuição que age numa função teste, vai realizar algum tipo de média na minha função teste, mas me dá um único ponto da minha função teste, que é a imagem dela na origem. Caramba, eu vou tomar uma média de um bicho contínuo e eu só pego um ponto, e é na origem, certo? Pessoal, essa distribuição derivada da Heaviside, ela merece um outro nome e um outro símbolo. Ela é a distribuição delta de Dirac, que é definida como a distribuição que, quando engole uma função teste, cospe para mim o valor, né, a imagem da função teste na origem. Eu filtro em um único ponto. Essa é a ideia da delta de Dirac. A delta de Dirac não é um núcleo de integração, muito pelo contrário. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Não existe função localmente integrável que faça esse efeito. A delta Dirac não é regular. Demonstra-se, eu não vou demonstrar aqui, mas demonstra-se que não existe função localmente integrável que pudesse descrever essa ação aqui. Mas, por outro lado, isso é uma distribuição. Dá para provar que isso é um funcional linear contínuo. Embora, para eu fazer isso rigorosamente, eu deveria atacar o problema do que é ser contínuo nesse espaço de funções. Eu não vou fazer isso com vocês. Eu tenho referências, eu sei fazer, mas eu não vou dar esse passo aqui com vocês. Tá bom? E esse aqui vai ser o exemplo principal do que a gente chama de uma distribuição singular. Ela é uma distribuição, ela é um funcional linear, contínuo, agindo em funções teste, mas não existe um núcleo de integração localmente integrável para você expressar isso como uma integral. Simplesmente não existe. Deixa eu só ressaltar algo que eu comentei aqui en passant, mas é sensacional. Eu disse para vocês, inspirado naquela primeira conta, caminhando para a derivada da Heaviside, que na verdade eu posso definir a derivada de qualquer distribuição dessa forma aqui, certo? Pessoal, eu fiz isso uma vez, né? Eu defini a derivada de uma distribuição. Só que isso fez com que eu tivesse que considerar a primeira derivada de uma função teste. Pessoal, quantas vezes eu posso derivar uma função teste? Tantas vezes quanto eu quiser. Eu poderia definir uma segunda derivada como sendo a primeira derivada da primeira derivada. E isso me dá uma nova distribuição. Distribuições são objetos matemáticos novos, mais gerais do que núcleos de integração localmente integráveis. Porque tem hora que o núcleo de integração existe e tem hora que não existe, como na delta. Pessoal, esse novo objeto matemático admite um sentido de derivada de modo que qualquer
qualquer distribuição é infinitas vezes diferenciável. Toda vez que eu tiver um núcleo de integração que admita derivadas no sentido usual, a derivada de qualquer ordem que você queira da distribuição terá como núcleo de integração aquela derivada do núcleo de integração original. Só que eu posso fazer isso mesmo quando eu não tiver um bom núcleo de integração. Então essa propriedade aqui vale para qualquer distribuição, regular ou não. Nós inventamos um objeto matemático cujo gráfico a gente não consegue fazer, porque eu não tenho uma reta de φ, de funções teste para eu plotar imagens. Não é como uma função dos reais nos reais. Mas eu inventei um objeto matemático novo, sempre infinitamente diferenciável. É nesse sentido que distribuições são objetos mais suaves do que funções usuais. Pessoal, se eu tenho uma distribuição regular, será que a distribuição derivada dela é regular? Não. Pode ser que eu tenha regular, primeira derivada regular, regular, regular. Pode ser que eu vá caminhando em regularidades. E chega uma hora que eu chego numa distribuição chamada singular, que não tenha um bom núcleo de integração, né, bem comportado. Não é mais uma integral. Mas a derivada dela existe. E eu posso continuar a fazer tantas vezes quanto eu queira. E aí a derivada de uma distribuição singular será singular. Uma nova derivada será singular, mas sempre existirá. Sempre existirá. Foi isso que eu quis dizer que as propriedades mediantes ponderadoras de uma função do núcleo de integração podem ser codificadas num objeto abstrato, que é a distribuição associada, mas que é mais bem comportado. E toda vez que tiver o núcleo de integração, a derivada da distribuição corresponde à derivada pertinente do núcleo de integração, quando isso for possível. Isso é absolutamente sensacional, embora muito abstrato. Tá bom? Deixa eu ver se eu tinha algo mais a falar da delta aqui. Aqui eu comentei que é possível provar que a delta realmente é uma distribuição. Provo que ela é um funcional linear contínuo no espaço-teste, embora eu vá evitar a discussão de continuidade com vocês. E também é possível provar, até físicos esboçam isso, né? Que não tem uma função localmente integrável que a expresse como uma distribuição regular. É aquela famosa história de você dizer que você tem que imaginar um cara que é zero em quase todo lugar e infinito. Aquilo lá é porcaria, tá? Na verdade, você está dizendo com aquelas regras, né, operacionais na física, que você está definindo não é nada para o núcleo de uma integração. Não existe núcleo de integração. Você está dizendo o que o funcional faz. Então, na verdade, aquelas regrinhas estão falando de propriedades do objeto abstrato sem querer falar na existência do objeto abstrato. É óbvio que você vai ficar confuso, certo? A propriedade é do objeto abstrato. Não existe núcleo de integração que cumpra esse papel. Distribuições que você prova que são dignas do nome, funcionais lineares contínuos, mas que não são expressos por uma função localmente integrável, são distribuições que nós chamamos de singulares. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu imagino que vocês tenham dúvidas. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação. Só um segundo.